da saúde mental e emocional na rede de ensino municipal da cidade de Aracaju. Desde já, eu quero agradecer a atenção de todo o povo de Aracaju e quero registrar a presença das autoridades aqui presentes. Quero agradecer a presença do doutor Israel Jairo, psicólogo doutorando pela Universidade Federal de Sergipe, que foi peça fundamental no desenvolvimento desse programa. Quero agradecer a presença do doutor Bruno Madureira, representando o Conselho Regional de Psicologia. Quero agradecer também a presença da doutora Xênia Coutinho, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Quero agradecer também a presença da doutora Jomar Dantas, representando o Centro de Valorização da Vida. Agradeço também a presença de Natália Pereira Dalton, do CRES Sergipe, o Conselho Regional de Serviço Social. Agradeço também a presença do doutor Manuel Pedro Carvalho, professor representante do Sintese. Também agradeço a presença do deputado Samuel Carvalho, meu amigo deputado estadual, e demais colegas vereadores, autoridades que estão aqui presentes. Quero agradecer, registrado também aqui a presença do deputado Irã Barbosa, que já se faz presente. Deputado, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. É uma honra a gente poder iniciar essa audiência pública com tantas pessoas preparadas, qualificadas para poder falar sobre o tema. Nesse momento, eu quero convidar para assumir a secretaria desta sessão o excelentíssimo vereador, pastor Eduardo. Bom dia, pastor Diego, obrigado pelo convite deferido. Tudo bem, meu amigo. Esta audiência tem como objetivo, de forma virtual, tratar sobre a criação do Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Emocional na rede de ensino municipal da cidade de Aracaju. Eu solicito ao vereador secretário, pastor Eduardo, que faça a leitura do requerimento número 237/2021, o qual foi aprovado pelo plenário deste Parlamento a realização desta audiência pública. Ok, presidente. Requerimento 237/2021, autoria do vereador pastor Diego. Audiência pública que dispõe sobre a criação de programa de desenvolvimento da saúde mental e inteligência emocional a ser desenvolvido em escolas da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju, regulamentando o disposto na Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Senhor presidente, por meio do presente instrumento, se requer a Vossa Excelência que, em conformidade com os princípios e definições da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aracaju, seja convocada e realizada a audiência pública remotamente por videoconferência para tratar sobre a criação de programa de desenvolvimento da saúde mental e emocional na rede de ensino municipal da cidade de Aracaju. Não obstante, o requerimento ora em apreço encontra-se em conformidade com o artigo 88, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, o qual versa sobre realização de audiências públicas para falar sobre o assunto outrora abordado. Lido o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado pela leitura, pastor Eduardo. Marquinhos, por gentileza, antes da gente iniciar a fala dos oradores, eu quero pedir para Vossa Excelência apresentar o vídeo que a gente te passou, por gentileza. A Organização Mundial de Saúde estima que de 10 a 20% de crianças e adolescentes têm enfrentado algum tipo de transtorno mental. Eu, como pastor, tenho acompanhado há muito tempo crianças, adolescentes, jovens que têm enfrentado problemas emocionais, inclusive acarretando situações de automutilação, que muitas vezes acontecem nos banheiros das escolas, algumas vezes na própria casa, tudo decorrente de problemas emocionais. Os problemas emocionais é um mal que tem acometido a nossa geração. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 12,5% dos professores já sofreram violência verbal ou foram vítimas de intimidação dos alunos. Além disso,
37% dos alunos afirmaram ter sofrido algum tipo de violência em casa, na rua ou até no próprio ambiente escolar. O bullying é crescente entre os adolescentes e a depressão saltou de 4,5% para 8% em crianças entre 6 e 12 anos de idade na última década, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Diante desse cenário e com base na Lei 13.935 de 2019, que dispõe sobre o serviço de psicologia e assistência social que devem ocorrer na rede básica de educação, tanto municipal como estadual, que em conjunto com o Conselho Regional de Psicologia, com o doutorando Israel Jairo, da Universidade Federal de Sergipe, que nós desenvolvemos o Programa de Desenvolvimento Mental e Habilidades Socioemocionais que precisam ocorrer, que devem ocorrer na rede básica municipal de Aracaju. E para isso, eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua colaboração para que a gente possa cuidar da saúde emocional de todos que compõem um ambiente escolar, tanto a criança, o adolescente, o professor e todos que fazem parte daquele conjunto. Conto com você. Muito obrigado, Marquinhos. O propósito desse vídeo foi trazer uma introdução sobre o tema que nós vamos tratar nessa manhã. Eu quero já convidar o nosso primeiro orador, que é o doutorando Israel Jairo, doutorando pela Universidade Federal de Sergipe, para que ele possa abordar sobre o paradigma educacional e as exigências, a modernização e investimento técnico para adequação às novas demandas educacionais. Doutor Israel, pode ficar à vontade. Vossa Excelência tem 5 minutos, esse vai ser o tempo padrão para cada orador e, caso necessário, Vossa Excelência solicita a prorrogação. Ok. Bom dia a todos, eu cumprimento todos vocês, externando minha alegria de estar aqui participando deste momento, que eu considero extremamente importante para a educação municipal do nosso município de Aracaju. E eu começo minha fala, meu ponto de partida aqui é enquanto psicólogo e professor também, e minha fala eu começo salientando que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Essa é uma máxima educacional que já salienta a importância da educação, da escola, no processo formativo do ser humano. E pensando em processo formativo, o que eu quero falar inicialmente com vocês é sobre o paradigma antigo educacional, que ele já está em transformação, digamos assim, em desuso, vamos dizer dessa forma, que pensava que a formação do cidadão se limitava aos aspectos cognitivos. O indivíduo, para ser formado, ele deveria saber muito bem português, matemática, as matérias acadêmicas, dominar muito bem o assunto. E o novo paradigma educacional, e aí nós estamos diante de uma realidade extremamente complexa, que envolve até mesmo as novas tecnologias, percebe que não é somente os aspectos cognitivos que são formativos desse cidadão. Tem os aspectos emocionais, os aspectos socioemocionais. E hoje, a psicologia, a educação, ela tem voltado para essa necessidade, tem compreendido e tem salientado cada vez mais essa necessidade da integralidade desse ser, do desenvolvimento desse ser, que é cognitivo, acadêmico, das matérias português, matemática, física, e também as habilidades socioemocionais desse indivíduo. Não adianta simplesmente um indivíduo ser muito bom em alguma matéria e ele não souber desenvolver o que é básico para a vida em sociedade, como a empatia, a autorregulação e outros comportamentos e desejos que são extremamente importantes e que influenciam na sociedade de um modo geral. Eu parabenizo a propositora do vereador Pastor Diego pela sua iniciativa, porque ela é extremamente importante e ela visualiza o futuro da educação municipal, um progresso extremo dentro do que nós podemos entender sobre o processo educacional. Isso porque essa lei, como ele já muito bem salientou, vem atender a umas exigências educacionais, que na Diretriz Nacional da Educação Básica já visualiza essa necessidade,
Também a BNCC, ela vem falando sobre a necessidade de desenvolver habilidades socioemocionais ou competências socioemocionais no aluno, e nós estamos diante de uma necessidade técnica da inserção de psicólogos e também de assistentes sociais para compor esse quadro e potencializar os resultados da educação no nosso município. Esse programa, ele visualiza um resultado muito promissor na formação do nosso cidadão. Vamos pensar que, durante muito tempo, a educação ela nunca parou para programar, para projetar os resultados que ela queria daquela sociedade daqui a 5, 6 anos, no que se refere ao desenvolvimento socioemocional. O que eu quero dizer aqui é que, durante muito tempo, a educação nunca pensou em alfabetizar emocionalmente esse cidadão. E quando eu falo de alfabetizar emocionalmente esse cidadão, eu estou falando de habilidades socioemocionais que são necessárias para a nossa vida em sociedade. Vamos pensar hoje a empatia, a falta de autocontrole de suas emoções, que mais à frente é percebido numa briga de trânsito. Tudo isso, o diálogo, ou escutar, a escuta responsiva, respeitosa. E o pastor Diego trouxe dados aqui muito interessantes e preocupantes da nossa realidade e da realidade do ambiente escolar, como bullying, autolesão. Todos esses problemas, eles poderiam ser altamente manejados e tratados ainda dentro do ambiente escolar, a partir de uma perspectiva técnica que possa visualizar e intervir nessa realidade. O nosso tempo já acabou, eu queria agradecer e, finalizando, alfabetizar emocionalmente o cidadão é o que é necessário para a nossa educação avançar em termos de progresso técnico e integral do ser humano ou do cidadão, não apenas visualizando o que já foi muito bem posto, que eram as habilidades cognitivas, mas as habilidades socioemocionais. E aí o projeto de ambientalizar a escola ou o ambiente escolar preparado para desenvolver a saúde mental desse indivíduo e as habilidades socioemocionais se faz necessário. Muito obrigado pelo espaço e Muito eu encerro obrigado. minha fala agora. Muito obrigado pela participação, doutor Israel Jairo. Foi uma peça fundamental na elaboração desse programa. Sem contar, só uma parte, antes da gente passar para o próximo orador, sem contar que nós precisamos nos preparar para um novo cenário educacional, no retorno ainda durante a pandemia e no momento pós-pandemia, que será um novo cenário emocional, tanto para as nossas crianças, adolescentes, como para o professor e todos que compõem aquele ambiente. Então, nós precisamos estar preparados, bem como Vossa Excelência disse, para essa alfabetização socioemocional, que é fundamental para o desenvolvimento curricular, o desenvolvimento educacional do aluno e de todos que compõem aquele ambiente. Agradeço a sua participação e eu quero também já convidar o doutor Bruno Madureira Jesus dos Santos, representante do Conselho Regional de Psicologia, para fazer uso da fala. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, doutor Bruno. Se tiver como aumentar, está um pouquinho baixo. E agora, melhorou? Melhorou. Eu quero saudar o pastor Diego, agradecer pelo convite, né? Sempre estamos abertos, né, a qualquer realidade que venha beneficiar toda a sociedade. Então, em nome do CRP também, nós desde já agradecemos. E nunca se falou tanto, né, principalmente nesse tempo de pandemia, sobre a saúde mental, principalmente essa dimensão da saúde mental nas escolas. A sociedade, ela sempre se preocupou muito com tantas outras realidades e esqueceu, em muitos tempos, de cuidar da saúde mental. E nas escolas, isso precisa ser sempre ter esse cuidado. E o psicólogo escolar, ele vem contribuir não só com a saúde mental do aluno, mas como da toda a comunidade escolar, né? Os alunos, a comunidade escolar é os alunos, os professores, os funcionários, a sociedade, né? Vem contribuir esse cuidado para toda essa realidade. Na psicologia escolar,
o psicólogo ele não vai fazer clínica, né? Ele não pode clinicar, não é a função dele enquanto sujeito, né? Enquanto psicólogo escolar. Ele vai fazer as orientações, os encaminhamentos, e se perceber que a pessoa precisa de uma realidade, ele é encaminhado para um outro psicólogo que faça psicologia clínica. Então é muito importante essa presença. O psicólogo na escola, né, nessa questão da saúde emocional e na habilidade socioemocional, por conta do conhecimento, do estudo, ele tem uma maior facilidade de identificar, né, as alterações de comportamento, aquela realidade que necessite de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação, seja por parte dos alunos, seja por parte dos professores, né? Principalmente agora, como o pastor Diego comentou, esse retorno das aulas, eu conheci muitos professores que tiveram crises de ansiedade, por saber que iam retornar, não por conta do trabalho, mas por conta da questão do medo da pandemia, né, de como estaria esse ambiente escolar, de como os alunos estariam para esse retorno. Então, conheci muitos professores que desenvolveram crises de ansiedade, preocupados com esse retorno. Então, o psicólogo na escola, ele vai poder ouvir, vai poder orientar, né, organizar, né, situações onde trabalhe-se o bullying, trabalhe a automutilação, que é algo muito presente também. Ele também vai estimular a prática de atividades visando a melhoria, né, ou a prevenção de problemas emocionais, como palestras, né, como encontros, como o projeto do vereador contribui para isso. Ele também vai contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, né? Às vezes o aluno ali ele tem uma dificuldade da forma como o professor apresenta, como o professor tem a sua didática, então ele também vai contribuir de forma significativa para esse processo de ensino-aprendizagem. Ele também vai promover o bem-estar e o ajustamento dos estudantes, né, nas suas orientações, naquilo que lhe compete. E vai trabalhar de forma muito específica com a comunidade escolar, né, cuidando dos alunos, cuidando dos professores, dos funcionários, dos pais e da sociedade. A psicologia escolar, ela tem essa, digamos assim, essa beleza, né, porque cuida de toda uma comunidade, né? Não é só os alunos que necessitam de apoio, mas também de toda aquela comunidade escolar que contribui de forma significativa para os alunos, porque muitas vezes o comportamento do aluno está relacionado ao ambiente onde ele está, ao aspecto familiar. Então, o psicólogo escolar ele vai trabalhar todas essas realidades, né? Então, desde já também quero agradecer o convite e estamos à disposição sempre para contribuir daquilo que for melhor para a sociedade e para a comunidade escolar, principalmente quando se refere à saúde mental e habilidades socioemocionais nas escolas. Obrigado. Doutor Bruno Madureira, muito obrigado pela colaboração e participação de Vossa Excelência, representando o Conselho Nacional de Psicologia. Exatamente como Vossa Excelência falou, como o doutor Israel Jairo falou, o papel hoje do psicólogo educacional, do assistente social, vai colaborar sem dúvidas para o desenvolvimento educacional dos alunos e de todo o que compõe aquele ambiente. Na grande verdade, nós precisamos viver essa cultura de alfabetização emocional. Esse é um tema que não pode mais ser desprezado pela sociedade. Esse é um tema que precisa ser tratado com atenção, com cuidado, para que a gente possa ter uma sociedade, um povo saudável emocionalmente. E isso começa na educação. Obrigado pela fala de Vossa Excelência. Eu quero convidar agora a doutora Xênia Coutinho, mestranda em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe, representando aqui a Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saudar todos, em nome do pastor Diego, agradecer pelo convite. Queria começar minha fala falando da pertinência deste projeto de lei. É um projeto extremamente pertinente quando a gente está falando de situações de violência. A gente tem alguns estudos que apontam
violências nas escolas. Já foi citado aqui um estudo do Instituto e Sindicato de Professores de São Paulo, que fala do quantitativo de violências. 54% dos professores da pesquisa relatam ter sofrido algum tipo de violência no local de trabalho, nas escolas que exercem seu trabalho, e 37% dos estudantes. Então, a gente tem inúmeros fatores que vão atravessar a saúde desse sujeito, que vão atravessar a saúde integral desse sujeito, e especificamente a saúde mental. Então, como os colegas que já falaram antes, eu não vou me repetir na minha fala, mas da importância desse trabalho de prevenção, de identificação precoce. O psicólogo e o assistente social na escola, ele atuaria em parceria com os serviços de saúde, ele vai fazer trabalhos de promoção e prevenção à saúde, e especificamente a identificação precoce. Quanto antes a gente identifica casos de violência, outros casos que impactem diretamente na saúde e na aprendizagem desse sujeito, dessa criança, desse adolescente, mais fácil da gente reverter o quadro. O pastor Diego chegou a trazer na fala sobre uma violência autoprovocada, que é a automutilação. A gente ainda não tem bases de dados concretas que tragam dados mais robustos, mas o cotidiano e o saber fazer nos corredores das escolas e nos serviços de saúde, a gente percebe o aumento sensível dos casos de tentativa de suicídio e automutilação, especialmente a automutilação em crianças e adolescentes. É uma violência autoprovocada que pode ser invisível muitas vezes para os familiares, porque muitas vezes são crianças que vão estar batendo a cabeça na parede, vão estar cortando o cabelo, nem sempre isso deixa marcas. Então, ter a escola como um papel central nessa identificação precoce, para iniciar atividades de psicoeducação, iniciar uma triagem, iniciar inclusive um encaminhamento para o serviço de saúde mais adequado. Em paralelo, e mais uma vez, a pertinência desse projeto de lei neste momento, uma vez que a gente, ao falar de automutilação, vou fazer um resgate bem breve aqui. A lei de 2019, que institui a política de prevenção e automutilação e suicídio, lei 13.819 de 2019, ela vai instituir. Em 2020, instituiu um comitê gestor para essa política, e esse comitê gestor está tramitando um projeto de lei que institui uma obrigatoriedade na notificação, seria uma notificação compulsória dos casos de automutilação, justo para a gente ter dados. Então, a automutilação e a tentativa de suicídio passa a ser uma notificação compulsória que precisaria ser realizada também pela escola. Então, o profissional mais qualificado e que tem um arcabouço teórico maior para identificar, inclusive para municiar os professores de como identificar, de como olhar, então fazer esse trabalho de educação também para os professores que estão ali na sala, que estão no cotidiano com os alunos, com as crianças, com os adolescentes. Então, a gente está falando aqui de prevenção e promoção da saúde de uma maneira mais linear e mais contínua, pensando no futuro, pensando em pessoas mais saudáveis e que essas pessoas depois acabem não chegando nos nossos serviços de saúde já com casos mais cronificados de saúde e questões mais graves de saúde mental. Então, queria dar os parabéns pela propositura. Xênia, muito obrigado pela fala de Vossa Excelência, uma fala muito pertinente. Eu quero fazer só uma parte aqui, antes de passar para o próximo orador. Eu confesso que, no fundo da minha ignorância, lá atrás, eu achava que essa questão, há alguns anos, que essa questão de automutilação eram cenas que a gente apenas via em filmes americanos, que isso não acontecia na prática. E eu pude acompanhar, pude cuidar de jovens e adolescentes que eu fiquei surpreso como essa cultura da automutilação foi desenvolvendo no ambiente escolar. Eu fui ficando surpreso com isso. Falei, meu Deus, onde é que está surgindo essa cultura dos jovens estarem se cortando, se automutilando? Então, é um cenário que requer a nossa atenção, é um cenário que necessita de políticas para que possa cuidar, para que possa acompanhar e possa evitar danos ainda mais gravosos. Então, muito obrigado pela fala de Vossa Excelência, que muito contribui para a nossa audiência pública. Eu quero passar agora para o próximo
Para a próxima oradora, eu quero convidar a senhora Jomar Dantas Vieira, que representa o Centro de Valorização da Vida. Eu tenho certeza que vai trazer muitos dados e informações justamente sobre esse tema, valorização da vida, cuidado com a saúde emocional. Bom dia aos presentes. Eu aqui estou com um eco, não sei como é que estão me ouvindo. Então, eu quero agradecer ao vereador Pastor Diego por essa preocupação, né? Essa propositura veio de encontro a uma necessidade que está cada vez crescente, né? O CVV ele tem sido muito requisitado em escolas, inclusive, por conta também mais desse comportamento que eles estão numa fase muito vulneráveis e muito sugestionáveis, né? E por conta disso, pela cobrança, as mutilações, as automutilações têm sido recorrentes, né? E quando a gente chega num ambiente desse, mesmo nós somos pessoas bem mais velhas, alguns de nós, eu acho que aqui em Aracaju, eu sou a mais velha da turma do CVV, né? Mas eles se sentem à vontade de conversar conosco em particular, pela falta de orientação que realmente está faltando na escola, está faltando no ambiente familiar, não é? E essa necessidade de consumo desenfreada aumenta muito a ansiedade, né? Aumenta também a cobrança do que você vai fazer. Você não é mais criança, mas você não é adulto. Essas questões têm agravado muito, né? Eu acho que a senhora Jomar caiu a transmissão dela. Eu vou... Marquinhos, voltou? Tá ruim, Exato, presidente, ela desconectou. Voltou a falar. Senhora Jomar, está online novamente? Ok. Pode falar, pode continuar. Então, o CVV se disponibiliza em fazer parcerias e viabilizar tudo isso que o vereador está se propondo fazer, que é uma melhoria na vida emocional dos docentes e dos discentes e demais funcionários da rede escolar de Aracaju, né? E nós nos colocamos, inclusive nós agora estamos implantando aqui em Aracaju, nós já fazíamos extraoficialmente, mas estamos implantando o trabalho do CVV Comunidade, que é aquele atendimento fora do posto, atendimento que não é via telefone, via chat, né? O atendimento em rodas de conversas, em palestras, e tudo isso tem vindo contribuir, e é para isso que o CVV existe, né? Uma prevenção, um acolhimento emocional. Nós não trabalhamos como profissionais da área de psicologia ou de assistência social, de psiquiatria. Não. Nós acolhemos naquele momento em que o psicólogo não está disponível, que a família está pressionando, ele não tem com quem conversar, né? Porque uma vez que nós não criticamos, não julgamos e temos o compromisso do sigilo, eles se sentem muito à vontade para falar conosco, né? Porque às vezes ele fala com aquele amigo e o amigo passa adiante e ele começa a ser julgado, ser criticado, e conosco é diferente. Então, essa população, a população de escolas, tem sido muito beneficiada. No ano 2020, aqui em Sergipe, nós tivemos 112 suicídios.
e dentre eles, a maioria eram jovens, né? Isso que a gente sabe que não existe uma subnotificação, que tem aqueles que tentam e que são tratados e voltam ao convívio. Então, esses não são notificados, né? Então, a gente sabe que esse número é bem maior, né? Os voluntários de Sergipe, de junho de 2019, de 2020 a 2021, fizeram 11.730 atendimentos. Ou seja, a necessidade dessa sua proposta chegou, assim, num momento crucial, crucial. Eu quero agradecer a todos em nome do CVV. Muito obrigada, pastor, pelo convite e pela propositura. Doutora Gilmar, muito obrigado pela sua participação, pelos dados e informações que só fazem referência à importância do cuidado com o momento, a seriedade do cuidado com a saúde emocional que nós precisamos ter no ambiente escolar. Falando sobre dados, infelizmente, no dia de ontem foi noticiado, infelizmente, um jovem que no interior do estado, apenas com 17 anos, tirou a própria vida. Então, é um assunto que merece toda a nossa atenção. Eu quero, nesse momento, convidar para dar continuidade ao debate a senhora doutora Natália Pereira Dalto, representando o Conselho Regional de Serviço Social. Doutora Natália? Oi, vocês me escutam bem? Sim. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer, né, pelo convite ao Conselho Regional de Serviço Social para participar dessa audiência pública, parabenizar a proposição do vereador Pastor Diego, cumprimentar a todos que estão aqui na mesa, né, os nossos parlamentares, os deputados e os demais pesquisadores e profissionais da área de educação, psicologia e serviço social. A situação emocional de crianças e adolescentes, de jovens e adultos, né, de todos, né, no modo geral, ela é muito preocupante. É uma questão que a gente precisa cuidar, né? Saúde emocional é uma questão de saúde mesmo, e a gente precisa cuidar antes que algo, né, mais grave aconteça. E o que a gente observa ultimamente é que a saúde emocional das crianças, principalmente as crianças e adolescentes, ela vem sendo mais prejudicada, né, por conta de todos os avanços, por conta de várias questões, né, pode ser na família, pode ser na questão do aprendizado, pode ser em outros fatores que vão alterar essa questão, é preciso tratar. E a escola, como ela é uma mãe, né, a escola também é uma mãe que trata da educação, uma mãe que trata da sociabilidade, uma mãe que trata da aprendizagem, ela precisa estar atenta a esses sinais. E não só por isso, por outras questões, né, que a Lei 13.935 ela foi aprovada, né? Nós tínhamos uma lei, a Lei 13.935, que vai tratar de ter assistentes sociais e psicólogos, né, na rede pública de ensino. Aqui no estado de Sergipe, temos um comitê, que é o Comitê Sergipano, pela implementação da Lei 13.935. Nós enviamos uma carta aberta à sociedade, e principalmente aos gestores públicos da educação de Sergipe, falando da lei, né, falando do seu processo, porque a lei ela vem sendo construída por muitas mãos há mais de 2 décadas, né? Então, a referida lei ela é fruto de um processo de muita luta, empreendida pelas categorias de assistentes sociais e psicólogos e psicólogas, também educadores e muitos apoiadores que, durante muito tempo, né, professor Irã está aqui, deputado Irã, e ele é uma pessoa que contribuiu muito para que essa lei fosse aprovada, né, nos seus mandatos, não só como nos seus mandatos de deputado ou de vereador, mas como pessoa e como professor que é. Então, de psicólogos e psicólogas, reafirmando a atuação desta categoria profissional alicerçada nos direitos humanos e na defesa intransigente da educação como um direito inalieável, portanto, indispensável a todos e todas ao longo de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Eu estou lendo a carta aberta aqui, gente.
A promulgação da lei representa um avanço significativo na busca de garantia dos direitos sociais, pois dá materialidade a uma constante história de desenvolvimento científico e de atuação profissional que foi se aperfeiçoando ao longo de décadas. Sabe-se que a educação escolar, atualmente, se configura como um dos principais mecanismos que possibilita o desenvolvimento e interações pautadas em princípios humanizadores e vislumbra a emancipação dos sujeitos envolvidos. Diante dos dados educacionais revelados por organismos federais, através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2019, a educação pública no Brasil ainda se depara com alarmantes indicadores de exclusão educacional marcados pelo analfabetismo, evasão e reprovação. Assim, o sistema de ensino tem sido desafiador a conciliar o que é realizado no trabalho em sala de aula, com o contexto social dos estudantes e dos estudantes, das desigualdades educacionais, sociais e econômicas, de gênero, racial, entre outras demandas e necessidades estudantis, ou de núcleo familiar, o que evidencia a necessária intervenção de assistentes sociais e psicólogas na educação básica no estado de Sergipe, uma vez que, integrando as equipes multiprofissionais, estes profissionais atuam na promoção dos processos de ensino e aprendizagem, do desenvolvimento pleno dos sujeitos em uma perspectiva inclusiva e de fortalecimento das identidades individuais e coletivas, pessoais e sociais. A consolidação da educação escolar pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada ao longo de décadas tem evidenciado um esforço hércules de diferentes profissionais para atender às necessidades e anseios da população, na busca de superação dos quadros de desigualdades sociais. A historicidade da educação associada à crescente pesquisa na área revelam que o trabalho multidisciplinar pode minimizar as tensões e potencializar o processo escolar no atendimento aos objetivos educacionais. As profissionais e os profissionais de serviço social e de psicologia atuam em uma abordagem teórica e prática comprometida com a formação humana de todos e todas em uma lógica construtiva, inclusiva e participativa, assim superando perspectivas individuais, medicalizantes e remediativas que marcaram esse campo até meados do século XX. Quanto à questão orçamentária, né, que é importante a gente falar, porque uma das demandas, né, uma das maiores preocupações que a gente tem para implementar essa lei é a questão orçamentária. Então, é importante ressaltar que o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, através da regulamentação aprovada na Câmara Federal, a PL de número 4.370 de 2020, considera assistentes sociais e psicólogos como profissionais da educação, garantindo assim dotação orçamentária para a contratação e remuneração destes e destas profissionais para atuação em todas as etapas da educação. Então, a gente tem também esse apoio do Fundeb para poder contratar, né, esses profissionais através de concurso público, que é o que a gente pede, ou através de uma seleção, algo que seja mais rápida. Nesse sentido, consideramos urgente ações dos gestores públicos e das gestoras públicas da educação para a regulamentação e implementação da Lei 13.935 na rede estadual e redes municipais de ensino, com a contratação por meio de concurso público de psicólogos e assistentes sociais para atuar na educação básica, considerando as demandas de cada município e os portes das respectivas redes de educação. Resguardando a qualidade técnica e ética do trabalho, a urgência dessa inclusão deve considerar principalmente as atuais demandas decorrentes do contexto gerado pela pandemia da Covid-19,
que tem produzido desafios substanciais para gestores e gestoras, técnicos e técnicas, Doutora professores... Natália, de fazer uma partezinha, pedir só para Vossa Excelência fazer as considerações finais, por causa do tempo, Sim, por favor. já estou finalizando. Colocando-nos à disposição para contribuir com todos os subsídios possíveis e necessários. Então, o CREA Sergipe, ele se coloca à disposição para contribuir no que for necessário, como também entende que não só esse projeto, como a lei, é algo que vai melhorar, que vem contribuir no processo de formação e aprendizagem no quesito da saúde emocional de crianças e adolescentes e jovens nas nossas escolas públicas. Então, é preciso que a gente trate desses meninos e meninas agora, para que eles não cresçam e se tornem adultos com outros problemas que vai ocasionar, com certeza, várias questões muito mais sérias que essa. Então, investir em educação, investir na saúde de meninos e meninas dentro da escola ou fora é só um ganho, porque vai trazer adultos mais responsáveis, mais conscientes e também, com certeza, o desenvolvimento, né, nessa questão da saúde emocional. Quero agradecer e me coloco à disposição. Doutora Natália, muito obrigado pela participação de Vossa Excelência. Eu quero registrar que a base do nosso programa foi exatamente a Lei Federal 13.935, que foi promulgada lá pelo Congresso Nacional. Então, a nossa base é exatamente essa, é fazer cumprir a lei federal, tendo um programa de foco municipal para o desenvolvimento da saúde emocional e habilidades socioemocionais. Muito obrigado pela colaboração e pela participação de Vossa Excelência. Eu quero convidar agora o professor Manuel Pedro Carvalho Pereira, representante do Sintese, nessa manhã, por gentileza, para fazer uso da fala. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite do pastor e da assessoria, né, para participar dessa audiência pública. O Sintese, ele há muito tempo vem falando da importância e da necessidade da implantação desses profissionais na educação, até porque a educação ela não é apenas um espaço em que tem que ter professores e alunos, né? A gente costuma dizer que a escola ela é um espaço em que tem que trazer a comunidade também para participar. E aí eu queria ressaltar alguns pontos, né, com relação a isso, e principalmente reforçar que a escola é um espaço de sociabilização também, não apenas de educação, e de convivência. Então, você convive na escola com pessoas diferentes, e a escola ela é reflexo da sociedade. Então, se naquele espaço em que a escola se encontra, você tem problemas sociais, esses problemas sociais eles vão estar na escola, porque não tem como fugir disso, não é um mundo à parte, não é uma ilha. Então, o Sintese ele sempre defendeu, né, a implantação desses profissionais, porque a gente entende que, por exemplo, já foi falado, e eu não quero ser repetitivo, porque eu ia falar algumas coisas, inclusive, que já foram citadas. Então, é isso. Primeiro, com relação ao financiamento, o Fundeb ele garante que esses profissionais eles estejam na escola e sejam pagos com dinheiro do Fundeb, que é o Fundo de Educação Básica. Então, claro, desde que trabalhem na escola e para o desenvolvimento da educação. Queria falar sobre a questão dos problemas que a gente tem encontrado. A gente, enquanto Sintese, tem recebido muito relato de professores com problemas psicológicos, com depressão. Aumentou muito o número de professores com problemas psicológicos, principalmente depressão. Não são poucos, não são poucos. Inclusive, com relação à tecnologia, alguns não estavam acostumados a trabalhar. Tinha lá aquela tradicionalidade de estar na escola, usar, né, o quadro, e aí não conseguiram se adaptar. Eu recebi ligação de professor chorando, né, não estou conseguindo, eu estou me sentindo incapaz, e tem toda essa questão. Enquanto professor na escola, né, eu vivenciei também situações de alunos com mutilação, e eu confesso para vocês que é muito chocante. Você está na escola e aí o aluno pediu para ir no banheiro, quando volta todo cortado, porque algum outro colega foi e encontrou ele lá. Então, é desesperador, não é fácil. Então, nós, professores, a gente tem psicologia na formação básica, né? Psicologia de introdução, psicologia da educação, mas nós não somos profissionais da área. E aí entra também a questão da interdisciplinaridade, da interseccionalidade de setores, né? Psicologia, a educação e o serviço social, porque quando esse aluno geralmente consegue fazer isso, às vezes a gente consegue identificar que ele tem problemas em casa também, problemas com a família. Então, é uma relação, né, de colaboração.
Então, o serviço social na escola, a psicologia na escola, você tem, por exemplo, a gente já teve casos de alunos que sofriam abusos, e aí você, por mais que você tenha o mínimo, você não tem muitas vezes o arcabouço, nem teórico e nem profissional para enfrentar esse tipo de situação. Então, é muito complicado. E aí, a questão da família, da violência, principalmente quando você tem a questão de situações de violência na escola e aqueles alunos que geralmente dão muitos problemas na escola com relação a isso, quando você vai estudar a relação socioeconômica e social desse aluno, a vivência, ele tem problemas em casa. Então, ele não chega violento na escola do nada porque está convivendo com os outros colegas. Ele sofre muitas vezes a violência em casa. Ele tem problemas graves em sua casa. Então, o serviço social também ajuda a identificar esse tipo de situação e fazer os encaminhamentos necessários. A psicologia fazer o acompanhamento não só de professores, alunos, já citei os 2 casos, mas também de profissionais que trabalham na escola. A gente teve um caso, por exemplo, de uma escola que a gente visitou, e tinha um vigilante viciado, alcoólatra, e aí ele chegava na escola bêbado e tinha aquela... Então, assim, você tem que caminhar também esses profissionais, né? Não é tão fácil. A escola é um espaço de convivência com pessoas totalmente diferentes. A escola é importantíssima, principalmente nessa época de isolamento, mas não é isolamento só por causa da pandemia, é porque a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela ajuda as pessoas a serem isoladas. Então, as crianças, elas são criadas em casa, muitas vezes não tem a questão de brincar, apartamentos fechados. A educação hoje, familiar também, muitas das vezes tem dificuldade de relação entre a conversa, pais, filhos. Então, é todo um conjunto de elementos. E tudo isso vai descarregar onde? Na escola. E aí, nós, professores que estamos no chão da escola, muitas vezes a gente não consegue lidar sozinhos com tudo isso. Então, para não ser repetitivo é isso, queria agradecer novamente, reforçar a importância do projeto. Esse projeto, ele precisa ser implantado não só em Aracaju, mas também no estado inteiro, né? A lei federal foi aprovada, é uma luta de muito tempo, de todos os profissionais da educação, da psicologia, do serviço social, e é isso aí. Qualquer coisa, a Sintese está aqui para colaborar. Professor Manuel, eu quero agradecer a fala de Vossa Excelência, que muito contribuiu para a nossa audiência pública. Eu quero registrar que o objetivo justamente desse programa municipal é a criação dessa equipe multidisciplinar, bem como Vossa Excelência falou, que é necessária, fundamental para o ambiente escolar. Não é só a figura do professor, nós precisamos, necessitamos de uma equipe multidisciplinar para que possa acompanhar todos os fatores que acontecem naquele ambiente escolar. E Vossa Excelência trouxe exemplos práticos de verificar alunos em situações complicadas e muitas vezes ficar de mãos atadas sem saber qual decisão tomar, o que deve ser feito. E quando você tem uma equipe preparada para agir, para acompanhar, para identificar essas situações, eu não tenho dúvida que só tem a ganhar a educação do nosso município. Muito obrigado pela sua fala. Eu quero agora convidar o próximo orador, o meu amigo, o deputado estadual Samuel Carvalho, para poder contribuir com a nossa audiência pública. Eu fiz questão de convidá-lo porque ele também é um defensor há muito tempo das questões de saúde emocional. Deputado Samuel, fala com Vossa Excelência. Excelentíssimo doutor Pastor Diego, muito feliz em participar dessa audiência pública. Vocês estão me ouvindo bem aí? Quero cumprimentar os oradores dessa manhã, a João Dantas, responsável aí do CVV. Quero cumprimentar também minha amiga Natália Dalto, quanto tempo, uma excelente profissional. Ela, nesse momento, representa o Conselho do CRES, parabéns. Feliz em rever meu amigo Manuel Pedro, socorrense, né, também participando nesse ato, representando aí o Sintese. O meu mestre, Israel Jairo, também psicólogo presente. Fiquei feliz também, pastor Diego, você convidou aí o Bruno Madureira, um grande psicólogo que tem nos ajudado muito. Já fizemos algumas lives, ele participou, ele também é um grande entusiasta do tema. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa de trazer na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju esse tema muito importante. Falar sobre saúde mental é falar sobre um dos grandes desafios dos profissionais e da sociedade brasileira nos últimos anos, né? A gente sabe da importância do tema. Esse projeto de lei de Vossa Excelência vai agregar muito nessa luta. Eu quero parabenizar por essa audiência pública
tendo plena convicção da importância do tema e também do bom senso de Vossa Excelência em trazer para a sociedade aracajuana e sergipana como um todo esse programa que pode ser exemplo para todo o estado de Sergipe, né? Se inicia aqui na capital e que pode ser implementado também em outros municípios como modelo, como exemplo. Eu não sei, pastor Diego, se aqui nós temos algum representante do Ministério Público. Não temos, deputado. Então, veja bem, eu estava lendo uma matéria recente e é importante que a gente possa também trazer o Ministério Público para essa luta, para esse engajamento desse PL. Eu vou dar um exemplo, o Ministério Público lá do Rio Grande do Norte, agora, recentemente, entrou com uma ação muito importante, um procedimento administrativo, para acompanhar e fiscalizar a implementação da prestação de serviços de psicologia e de serviço social na rede estadual de ensino. Aí ele baixou em diligência e aí intimou o estado lá do Rio Grande do Norte a apresentar informações de um prazo de 15 dias sobre as providências adotadas pela rede pública da educação básica do sistema de ensino, a fim de dispor sobre o serviço de psicologia e serviço social, cumprindo assim a Lei Federal 13.935. Também solicitou que fosse feito um requerimento ao prefeito lá do Rio Grande do Norte, também para verificar se eles estão implementando ou não essa lei federal. Então, Vossa Excelência sai na frente sobre esse tema. É importante trazer o Ministério Público para nos ajudar nessa fiscalização. Esse é o papel do Poder Executivo Municipal, Vossa Excelência como vereador, eu como deputado estadual. Um dos papéis dos deputados, dos vereadores é exatamente esse: fazer leis regulamentando as matérias e fiscalizar a execução pelo Poder Executivo, dada a importância dessa audiência pública. O professor Manuel Pedro, ele falou sobre a questão da automutilação nas escolas. Eu lembro que em 2019 nós lançamos um projeto chamado Basta e nós fizemos várias palestras nas escolas públicas estaduais. E é impressionante a quantidade de jovens que estão se automutilando em todo o Brasil. Estamos, inclusive, hoje ainda acompanhando algo em torno de 10 jovens que ainda estão nessa luta para sair da automutilação, os índices de depressão. E aí precisamos cuidar dos nossos professores, pastor Diego, porque precisamos cuidar de quem cuida. E, infelizmente, nós temos um índice muito alto de professores com depressão. Quando fizemos a palestra no Conjunto Jardim, uma professora chorando lá, pedindo auxílio, ajuda, porque estava com depressão, e isso acabava interferindo, inclusive, no desempenho escolar. Eu quero dizer a vocês que, enquanto deputado estadual e principalmente enquanto cidadão sergipano, estou à disposição de vocês. O tema saúde mental e medidas de habilidades socioemocionais, precisamos tratar desse tema com muita responsabilidade. As pessoas precisam entender a tratar suas emoções, que acaba culminando, assim, com a questão das depressões. Lamentavelmente, vou concluir com essa informação, aqui no estado de Sergipe, a gente aprovou uma lei, por unanimidade na casa, que previa a possibilidade de nós termos assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Infelizmente, o atual governador do estado de Sergipe, ele vetou esse projeto de lei. O projeto de lei, após o veto, foi submetido à Assembleia Legislativa e os deputados estaduais não tiveram coragem de derrubar o veto do governador. Diferentemente lá de Brasília, que os deputados federais, eles derrubaram o veto do presidente da República e transformou nessa lei aqui que estamos debatendo hoje. Então, parabéns, pastor Diego, por trazer esse tema ao município de Aracaju. Espero que você tenha êxito na aprovação desse projeto de lei. Li na íntegra, muito bem feito o projeto de lei. Parabéns à sua assessoria, ao trabalho que Vossa Excelência tem desenvolvido. Enquanto parlamentar, quero dizer que sou seu fã, meu irmão. Você tem realmente me surpreendido de forma positiva nesse primeiro ano parlamentar aqui em Aracaju. Sucesso a todos, muito obrigado pelo convite em estar nesse momento debatendo um tema que está no meu coração. Deus abençoe, um forte abraço.
Amém. Muito obrigado pela participação de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre para mim foi uma referência nesse tema, porque não é de agora, há muito tempo eu já vejo sua luta nesse tema de saúde emocional. Só para registrar que nós encaminhamos os convites para o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Pelo tribunal, nós recebemos o retorno e a justificativa do presidente, o desembargador Edson Ulisses, que não poderia comparecer, mas os demais órgãos não justificaram. A Assembleia Legislativa, com muita alegria, mandou o deputado estadual, o professor Irã, para poder representá-los. E nesse momento eu queria convidar o deputado estadual, o professor Irã Barbosa, que também é uma autoridade no assunto, para poder colaborar conosco aqui em nossa audiência pública. Obrigado, agradeço, vereador. Muito obrigado, pastor Diego. Quero cumprimentar todos que estão acompanhando essa importante audiência pública, né, cumprimentar os colegas parlamentares da Vereança Municipal de Aracaju, cumprimentar o meu colega deputado, doutor Samuel Carvalho. Estou aqui realmente porque fui designado pela presidência para representar a casa neste debate e tive acesso ontem, gentilmente, o pastor Diego mandou o projeto para que eu pudesse, inclusive, no dia de hoje, falar com conhecimento de causa, e quero dizer que é uma satisfação estar aqui. Vi que também temos aí funcionários muito caros desta casa acompanhando esta sessão, dando fundamentação à sua existência. Vi que você citou Marquinhos, vi que o Lupeste está aí, quero aproveitar e mandar um abraço a todos os servidores aí da Câmara Municipal, vendo colegas aqui como o professor Manuel Pedro, a Natália Daltro, que muito querida, o Bruno, o Israel, a Xênia, enfim, todos que estão aqui acompanhando. Vejo também o Ricardo Vasconcelos como vereador, o vereador Eduardo também aí acompanhando. Cumprimento a todos, mas muito rapidamente queria colocar algumas questões. Primeira delas diz respeito a um esclarecimento que eu acho fundamental fazer aqui. Vejam, este projeto de lei que nós estamos debatendo, a rigor, ele não regulamenta a inserção de assistentes sociais e psicólogos nas escolas da rede municipal de Aracaju. Acho que primeiro é importante que todo mundo compreenda isso. E por que não? Porque não é esse o foco do projeto, eu entendi muito bem, o foco do projeto é criar um programa de caráter permanente, mas um programa com foco na questão da promoção da saúde mental e das habilidades socioemocionais. É claro que para fazer isso, esse programa, criado através de um projeto, dialoga com a presença dos psicólogos e dos assistentes sociais. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender é que este projeto de lei ele não regulamenta a inserção dos psicólogos e dos assistentes sociais na rede municipal de ensino de Aracaju. E não regulamenta por uma razão muito óbvia. Nós já temos no município de Aracaju uma lei que faz isso. Ela é, inclusive, anterior à Lei 13.935, que é de 2019, e a lei municipal ela é anterior a 2019. Ocorre que a lei municipal, que insere os profissionais da psicologia e da assistência social na rede pública de ensino municipal de Aracaju, tem problemas muito graves. E isso está sendo discutido pelas entidades todas que têm o que dizer sobre essa questão. Então, acho que primeiro é importante colocar essa situação. E lembrar, aqui foi dito por Natália, existem os conselhos específicos, tanto o Conselho de Psicologia como o Conselho de Assistência Social, estão fazendo um trabalho muito grande em nível de Estado para garantir a implementação dessa lei, que já devia estar em vigor regulamentada nos municípios e no Estado desde 2020. Até o final de 2020 foi o prazo que a Lei 13.935 deu. Agora, além dos conselhos de psicologia, da ciência social, existem os sindicatos também que estão inseridos nisso, existem movimentos, há uma frente sergipana pela inserção, há um comitê, Natália fez menção aqui, ou seja, tem toda uma mobilização da sociedade, não é uma mobilização meramente corporativa, ou seja, apenas os profissionais da psicologia e do serviço social. É um conjunto o Sintese integra essa frente que eu sei, o Sindipema integra, né? Eu integro como parlamentar, é um conjunto de pessoas e de entidades que entendem a importância dessa inserção. Bom, essa é uma questão, e isso precisa ter continuidade no município de Aracaju para que nós consigamos adequar a lei municipal à realidade que as categorias elas precisam ser ouvidas o tempo inteiro. Para concluir, sobre o projeto de lei especificamente, é preciso dizer o seguinte, aí eu vou fazer uma análise técnica, porque nós estamos tentando
estamos tentando aqui criar um programa. Primeiro do que tudo, é preciso lembrar, o programa ele tem que estar subsumido a uma política pública, no caso é a educação, tem que estar subsumido a um plano, e nós temos um plano que é o Plano Municipal de Educação, e tem que estar, então, fixando projetos. Dentro do programa tem que ter projetos. Porque quando nós estamos tratando uma lei que institui um programa, nós estamos falando de planejamento, não é isso? E no planejamento é assim que funciona, é a política pública, o plano, o programa e os projetos. Esse programa, uma coisa que eu quero só chamar a atenção, porque do que eu me lembro da Lei Orgânica Municipal, nós não podemos instituir programas que não tenham inclusão, não estejam incluídos na Lei Orgânica Anual. Então, a gente tem que ver os detalhes técnicos aí, mas é claro que aí a Comissão de Justiça, o próprio autor estão atentos a essas questões, mas só para dizer que, ao instituirmos o programa, nós estamos tratando de uma questão que vai precisar daquela inserção dos psicólogos e assistentes sociais, que é mais amplo do que o programa. Mas quero parabenizar, pastor, pela iniciativa. Acho que esse tema que Vossa Excelência traz ao debate, ele é importantíssimo. Apenas sugiro a continuidade do diálogo com essas entidades todas que representam e esses fóruns que representam esse debate, para cada vez mais legitimar a sua iniciativa. Obrigado pela oportunidade. Deputado professor Irã, muito obrigado pela fala de Vossa Excelência, pelas colaborações de um técnico. Eu quero registrar aqui alguns pontos diante da fala de Vossa Excelência. Primeiro, em relação à lei municipal que nós temos desde 2016, eu quero registrar que tanto a professora Ângela como o pastor Eduardo têm buscado emendas à legislação municipal para que ela seja ajustada à atual realidade. O nosso propósito, como bem falou Vossa Excelência, não foi regulamentar a lei federal, até porque nós já temos uma lei estadual que trata da inserção desse profissional. O nosso objetivo foi fazer o quê? A gente trazer um programa que ele precisa ser executado por profissionais nessa área. E como bem disse Vossa Excelência, para que isso aconteça, nós vamos precisar do profissional de psicologia e do profissional de assistência social. Nosso objetivo é dialogar com o executivo no seguinte propósito: executivo, nós temos um projeto em andamento, nós temos um projeto para ser aprovado, um programa que ele depende daquele profissional que a lei federal, desde 2020, já disse que ele é obrigatório no âmbito municipal. Então, nós queremos mostrar para o município a necessidade de fazer a execução da lei federal e, com isso, cumprir o nosso programa municipal. Esse é o propósito. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela fala de Vossa Excelência. Eu quero agora abrir para os meus pares aqui, os meus amigos vereadores que se fazem presente nessa sessão, para que eles possam fazer a inscrição e possam dialogar sobre o assunto, sobre saúde emocional, sobre o programa de desenvolvimento da saúde emocional. Quem foi que pediu a parte? Deputado Samuel Carvalho. Deputado, pode falar. Vossa Excelência, fica à vontade. Só para pedir desculpas ao deputado Irã Barbosa, quando fiz cumprimentando as pessoas presentes à audiência pública, eu não visualizei que ele estava na sala. Eu quero aqui fazer esse registro. Parabéns, Irã Barbosa. A Assembleia de Deus muito bem representada na pessoa do professor Irã, um grande entusiasta e um exemplo na Assembleia Legislativa enquanto parlamentar, muito técnico, experiente, tem contribuído muito ali para a Assembleia Legislativa, e também cumprimentar os vereadores presentes, Eduardo Lima, Ricardo Vasconcelos e o vereador Binho, dizer e pedir desculpa a vocês por não ter citado no momento da apresentação, mas, mais uma vez, pastor Diego, parabéns pela audiência pública, um forte abraço. Muito obrigado, deputado. Eu passo agora para os nossos pares vereadores. Quem gostaria de fazer uso da palavra, para poder fazer a inscrição. Vereador Diego, quando puder, eu quero falar bem rapidinho. Quando puder, pastor Diego. Por questão de saúde, vamos ouvir o nosso amigo Ricardo Vasconcelos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou ser bem rápido, fui acometido pela Covid, mas não poderia deixar de fazer parte dessa audiência pública, prestigiar o nosso grande amigo, esse brilhante parlamentar, pastor Diego. Quero também aqui cumprimentar os meus demais colegas, vereador Binho, Byron, Eduardo Lima, não estou esquecendo aqui alguém, o deputado Irã Barbosa, o deputado Samuel Carvalho, o Manuel Pedro do Sintese,
a minha amiga Natália Dalto, que essa semana estivemos reunidos, o Israel, a doutora João Mar, que já não estou mais aqui vendo, a Xênia, enfim, todos o Bruno Madureira, todos que abrilhantaram aqui esse debate, e dizer, pastor Diego, que mais uma vez você traz um excelente tema para a gente discutir. A gente já conversou sobre isso, realmente a gente precisa, o mais rápido possível, conseguir aprovar esse programa. Essa é uma temática que nos assusta, nos preocupa muito. Eu, particularmente, conheço jovens, crianças, não só egressos ou ainda que estudam na escola pública, mas também no ensino particular, que vêm passando por situações muito delicadas, de depressão, de bullying, e que chegam até a se automutilar, né? Como muito bem disse o Pedro, a questão também não se restringe apenas aos alunos, também temos conhecimento dessa situação que acomete os professores, né, das angústias, das ansiedades, nessa situação agora de pandemia e no pós-pandemia. Então é importantíssimo a gente amadurecer esse debate, como já fizemos aqui em outros temas, e Vossa Excelência mais uma vez acerta nas discussões nessa casa. Então, meus parabéns mais uma vez, e conte com esse parlamentar aqui para aprovar essa iniciativa. Um abraço. Muito obrigado, meu amigo, pela sua colaboração. Quero registrar aqui o meu desejo de saúde e uma plena recuperação. Muito obrigado. Quero convidar aqui agora o nosso secretário, o pastor Eduardo, um defensor do tema também, para poder trazer a sua colaboração. Obrigado, querido colega pastor Diego, um jovem como eu, que tem somado muito com as causas sociais e principalmente com as demandas aqui dos munícipes de Aracaju. Quero dar um bom dia ao deputado Ana Barbosa, ao deputado Dr. Samuel, a Natália novamente, ao Manuel Pedro, aos demais, a Xênia, a Bruno, aos vereadores Binho, Ricardo, ao querido Israel, e dizer, infelizmente, eu faço uma análise, pastor Diego e os deputados que se encontram presentes, os vereadores, e o que me deixa entristecido hoje como legislador, como soldado da Câmara Municipal, é que o poder público, infelizmente, ele prefere trabalhar mais com as atividades, vamos dizer, para reprimir, ou seja, combater o fato depois de acontecido. E se o poder público ele trabalhasse mais com a prevenção antes de acontecer, as estatísticas não iam estar aumentando a cada dia. Em Aracaju, nós temos nos debruçado muito, o deputado Dr. Samuel Carvalho, o deputado Ana Barbosa, e nós, por estarmos sempre em contato com as periferias, os bairros que a gente percebe que há uma vulnerabilidade maior, eu vou citar 2 bairros de Aracaju, onde a gente percebe isso, Xênia, da Secretaria Municipal de Saúde, o bairro Lamarão, o bairro Santos Dumont, que são bairros que têm um alto índice da juventude, número de jovens enorme nesses bairros, principalmente Santos Dumont, e a gente percebe que antes da pandemia, a Secretaria de Educação, a Secretaria da Saúde, possuíam programas para o combate da automutilação, a conversa, o diálogo e alguns programas, e foi detectado nesses bairros um índice alarmante, um índice alto, e isso comprovado pela própria assistência social, e já foi tema de debate em discursos meus na Câmara. Então, a gente percebe que esse tema, pastor Diego, é um tema que precisa ser colocado com mais força, não só pelo senhor, mas como todos os parlamentares da casa, e também na Assembleia Legislativa, deputado Ana Barbosa, deputado Dr. Samuel Carvalho, porque a gente precisa trazer a ideia de que temos que trabalhar uma prevenção para que isso não venha acontecer. A pandemia potencializou, a pandemia tem potencializado questões como essas, e a pandemia trouxe fatos que até então estavam
e eram tratados de forma superficial, às vezes, e hoje a gente traz isso com uma forma mais forte. E, aproveitando a oportunidade, deputado Irã Barbosa, deputado Dr. Samuel, o Estado, o município, o Estado de Sergipe, ele hoje carece de um centro de reabilitação forte no Estado. Nós temos um prédio muito grande ali próximo ao USE que, infelizmente, não está funcionando. E esse prédio poderia estar sendo utilizado de uma forma mais contundente, funcionando, não só para as questões pós-Covid, mas para as questões também psicológicas. E a gente quer que essa união Câmara, essa união Assembleia, essa união Poder Público, que venha atender e ajudar a população em geral. Essa morosidade, ela não pode existir. A gente percebe que é normal do Poder Público ter essa morosidade, mas essa morosidade ela não pode existir. Projetos que foram aprovados na Câmara e não têm a sua aplicabilidade exercida no município, e o que nós queremos é salvar vidas, o que nós queremos é prevenir fatos como automutilação, como suicídio, como foi falado aqui pela senhora Jomar, fatos que entristecem a toda a sociedade. Essa somação de forças é importante, pastor Diego, essa somação de forças ela é muito importante, não só da parte do Conselho de Psicologia, como da Ciência Social, mas eu creio que se nós nos debruçarmos sobre esse tema com mais ênfase, como estamos fazendo nesse momento, a gente vai conseguir resposta. Então, eu agradeço o espaço e conte comigo, pastor Diego, para podermos juntos falarmos sobre esse tema e buscarmos implantar isso no município de Aracaju. Obrigado. Muito obrigado, pastor Eduardo, pela colaboração pastor Diego. De Vossa Excelência. Com certeza, meu amigo, vereador Binho, com a palavra agora. Muito obrigado pela sua participação. Por nada, meu querido. Eu quem agradeço a oportunidade. Primeiro quero iniciar dando bom dia a todos os palestrantes, nesse momento único, para todo o povo aracajuano, povo de Sergipe. Bom dia ao senhor deputado, doutor Samuel Carvalho, meu amigo, tenho um carinho muito grande pela sua pessoa. Bom dia ao deputado, doutor Irã Barbosa, Deus abençoe, um exemplo de parlamentar, com certeza. Bom dia aos meus colegas vereadores, pastor Eduardo e meu querido amigo Ricardo Vasconcelos. Pastor, na verdade, eu fiz questão de ter esse momento para lhe parabenizar, você que é um jovem, que vem aí dedicado, diariamente, arduamente, todos os dias, pensando no povo de Aracaju. Isso é de extrema importância. Traz um tema que, como meu amigo pastor Eduardo falou, é um tema que, com certeza, só potencializou a questão da pandemia, mas que já vem com sofrimento há décadas, Todos nós sabemos que a questão do suicídio já não é de agora, que a questão da ansiosidade das crianças, dos jovens, dos adolescentes, da terceira idade não é de agora, e esse tema vem mesmo para poder apresentar e mostrar que tem pessoas voltadas buscando a melhoria, a resolver esse assunto. E concordo com o pastor Eduardo, quando o pastor Eduardo diz que as autoridades, infelizmente, não buscam se antecipar com essa situação, com esse problema. Eu que sou morador também de bairro da Zona Norte, periferia, sinto na pele a dor das crianças, dos jovens, dos adolescentes, da terceira idade, o quanto estão sofrendo nesse momento tão difícil também que estamos passando. Realmente potencializou bastante a pandemia, mas não deixou de ser um problema que já vem sendo de décadas em nossas vidas, na vida do nosso povo aracajuano e sergipano. Na verdade, pastor, essas eram as minhas palavras. Só quero mesmo agradecer a oportunidade de poder participar desse tema tão importante para nosso povo. Deus abençoe sua caminhada. Conte com esse querido amigo parlamentar, você sabe, e que juntos, juntamente com todas essas autoridades, a gente possa mudar essa história desde já. Muito obrigado, pastor. E Vereador Binho, eu quero agradecer a excelente colaboração de Vossa Excelência. Vossa Excelência
que é professor, que acompanha muitas crianças, jovens, adolescentes, não tenham dúvida de quantos casos práticos que Vossa Excelência tem como exemplo. Então, muito obrigado pela sua colaboração e pela sua participação. Antes da gente partir para a conclusão dessa audiência pública, eu queria franquear o prazo de 13 minutos para cada orador, cada colaborador que quisesse fazer alguma consideração, que quisesse fazer mais alguma observação à sua fala, tudo que foi tratado. Então, eu quero franquear a inscrição para quem quiser fazer mais alguma colaboração, antes da gente partir para a conclusão. Pastor Diego. Pois não, Israel? Pronto, eu quero me valer desse tempo para agradecer a oportunidade de estar aqui e ressaltar o que o pastor Eduardo citou sobre a morosidade no atendimento de uma necessidade, no fazer cumprir uma política pública que é extremamente necessária para o melhor andamento, digamos assim, do processo educacional na rede municipal. Isso porque já é lei, já é fato, já é cientificamente comprovada a necessidade, e aí ressaltando que essa morosidade nos coloca num patamar de atraso educacional, porque até mesmo na rede de ensino privado isso já é posto, isso já está se estabelecido, mas infelizmente no serviço público a gente talvez peque um pouco em não favorecer um atendimento preventivo desses problemas que são sociais, que são do nosso dia a dia, e eu novamente ressalto aqui a necessidade de pessoas técnicas fazendo esse trabalho. Eu citei aqui a BNCC, por exemplo. Os professores hoje eles são obrigados a colocarem no seu planejamento algumas atividades que desenvolvam as habilidades, as competências socioemocionais no indivíduo. Mas a gente sabe que, de maneira bem superficial, o professor ele não tem manejo para lidar com isso. E fica que existe a política, existe a necessidade, existe a exigência curricular, e ela é subalcançada, ou eu não vou dizer assim que subdesempenhada, mas de uma maneira bem superficial é feito, mas a gente não sabe até que ponto isso tem sido realmente, de fato, uma prática em sala de aula, unicamente porque a gente não tem um profissional na educação que visualize essa necessidade, que atenda de fato, que faça com que o que é planejado ele seja empenhado, ele seja efetivamente cumprido dentro do espaço e do processo escolar. E aí eu quero parabenizar novamente a sua iniciativa, porque ela coloca na vanguarda, digamos assim, do serviço público, da educação pública, tentar efetivar, de fato, aquilo que é necessário para uma educação do cidadão de maneira completa. Com isso, eu fecho minha fala. Muito obrigado, Israel, pela excelente colaboração e colocação. Mais algum orador gostaria de fazer algum acréscimo, alguma fala, alguma observação sobre o tema? Eu gostaria, Natália. Pode falar, Natália. Então, eu só gostaria de colocar aqui alguns dados referentes ao cenário atual, né, que nós estamos vivendo hoje. Eu sou assistente social de formação, já estou há alguns anos na área, também sou educadora social, trabalhei em vários projetos, em várias instituições, né, da sociedade civil, com crianças, com adolescentes. E também tenho vários amigos e amigas que são professores, educadores, e sempre desabafam, né, as dificuldades que encontram dentro da sala de aula, dentro do orçamento, né, que não tem condições de conduzir, né, de uma maneira mais justa, né, essas questões do ensino e aprendizagem por conta de falta de recurso mesmo. Na pandemia, nós estamos vivendo um momento difícil em relação à conectividade, a recursos, né, de internet e equipamentos para os nossos meninos e meninas participarem das aulas online, né? Tem 1 ano e meio de aula online e muitas crianças estão sendo prejudicadas porque não têm condições, não têm acesso à internet e a algum aparelho celular. Então, veja, uma necessidade que é urgente, porque se a escola não está funcionando no regime presencial, ela está no regime online, híbrido, sei lá, a modalidade que for, a educação ela tem que se comprometer a dar esses recursos para que esses meninos consigam assistir às aulas. Imagina uma questão que se trata da questão emocional. Só quero botar aqui a complexidade que é de se ter realmente, que a gente consiga
né, dentro das condições que o professor Irã colocou, porque é um projeto, esse projeto precisa ter um plano pedagógico, esse projeto pedagógico precisa passar por vários caminhos, e um desses caminhos é ter esses profissionais. Então, a gente hoje luta para esses profissionais, né, para a inserção desses profissionais na educação, que já é uma lei, mas agora a gente precisa que essa lei seja efetivada. Não vamos agora aprovar mais uma lei para que essa lei seja efetivada, porque o Brasil é assim. A gente aprova outra lei para que uma lei seja efetivada, a lei que não está sendo. Então, eu quero pedir aos parlamentares que estão aqui, os vereadores, também os deputados, que nos ajudem, que ajudem o comitê, que ajudem a frente, ajude a luta, né, pela implementação dessa lei, que a gente consiga que os gestores implementem nos seus municípios. Por quê? Vai ajudar, pastor Diego, esse projeto, porque sem o psicólogo e sem o assistente social não vai ter como fazer esse serviço, né? Então, é preciso que essa lei seja implementada. Então, eu queria pedir que os vereadores e os deputados nos ajudem, né, no que puder, para que essa lei seja, de fato, implementada e que a gente possa cuidar da saúde desses meninos que não têm voz, né? Que não têm voz. E várias outras questões estão em jogo, como a evasão escolar, o trabalho infantil, a exploração, diversas questões vai possibilitar que esse menino não tenha condição de ser um adulto equilibrado, saudável, né? E sem nenhuma doença mental. Então, é isso que eu gostaria de acrescentar. No mais, muito obrigada a todos. Eu quero pedir desculpa, porque eu estou no celular, e o celular eu não consigo ver todo mundo, só consigo ver quatro pessoas. Então, me desculpe se eu não falei o nome de alguém. Muito obrigada. Muito obrigado pela colaboração, doutora Natália Dalta, que muito agrega e acrescenta na nossa audiência pública. Eu acho que o doutor Irã está com a mãozinha ali erguida, deputado. Pastor Diego, questão de ordem. Pode falar, deputado. Veja bem, eu quero pedir desculpa a vocês. Na verdade, não era nem para participar da audiência hoje, mas em respeito a Vossa Excelência, me esforcei o máximo para estar com vocês até esse momento, mas eu fiquei sabendo a informação agora que eu consegui a vaga de UTI lá para o meu pai, né, que está com Covid, e ele foi entubado ontem, e agora estou vendo a questão da SAMU para fazer o translado. Aí eu quero pedir desculpa a vocês aí, e até pedir oração também, eu até já orou ontem, e graças a Deus a vaga foi viabilizada, agora está nessa parte aí da SAMU para poder conduzir ele lá para cirurgia, viu? Eu peço desculpa a vocês por participar até o final da audiência pública. Doutor Samuel, eu agradeço a consideração de Vossa Excelência, conte com nossas orações e com fé em Deus, seu pai vai ficar bem. Um abraço, tudo de bom. Deputado Irã, a fala com Vossa Excelência. Muito obrigado pela colaboração. Pastor, presidente desta sessão, serei muito rápido. É apenas para dizer que tudo isso que nós estamos discutindo aqui nos desafia a compreender com mais profundidade a complexidade do funcionamento de um sistema. E digo isso para nós não criarmos em nossas expectativas com determinadas situações que levem a superposições de funções, de tarefas, né? Porque, veja, nós temos um sistema público que é a base de todo o debate que nós estamos fazendo aqui. Esse sistema público, nele nós temos o Sistema Público de Educação, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde, que são, digamos assim, os três sistemas que estão dialogando aqui nesse debate que nós estamos fazendo, e nós temos que entender a complexidade do funcionamento desses três sistemas, cada qual com suas atribuições legais, constitucionais, né, muito delimitada e que precisam ser respeitadas, cada qual com os órgãos e a rede de atendimento à população, que tem que servir à população, e no momento que nós defendemos a inserção dos assistentes sociais, dos psicólogos no âmbito da educação, é exatamente porque são eles os profissionais que compreendem bem o funcionamento, nós entendemos bem o funcionamento da educação, né? Quem entende da educação somos nós que estudamos para isso. Mas a área de assistência, a área da psicologia, que são áreas afins com o nosso trabalho, nós temos que ter os profissionais lá. Nós não podemos nunca criar qualquer tipo de confusão que, por exemplo, traga para dentro da escola, isso é uma preocupação que nós temos que ter, atribuições que são do CRES, do CREAS, atribuições que são do SUS, do SUAS,
né? Porque o sistema educacional ele tem atribuições muito definidas. O psicólogo e o assistente social tem uma tarefa gigantesca a desempenhar dentro do sistema educacional para garantir que essas atribuições que são específicas dessas outras áreas dialoguem com a educação e ajudem no sucesso do processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem é algo do sistema educacional, mas ele não se viabiliza sozinho, ele só se viabiliza com ações que gerem essa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, que gera esse diálogo entre os sistemas. Daí a importância de profissionais dessa natureza. Nós temos que tomar muito cuidado, e isso eu tenho tido em todos os espaços, para não voltarmos a ter uma concepção de educação que já prevaleceu no Brasil, que é o chamado modelo de educação compensatória, que é onde você tem a tentativa de colocar na escola a responsabilidade pontual de resolver questões que têm que ser resolvidas de fundo, de forma estratégica, nos sistemas públicos de atendimento, de saúde, de serviço social, de psicologia, e por aí vai. Saúde e psicologia, né? Então, era só para tentar esse aspecto, vereador, porque eu acho que nós estamos sendo desafiados também a entender a complexidade da engrenagem de funcionamento desse sistema público. Temos que estudar, professor, legislador, tem que estudar muito assistente social, psicólogo, estudar muito como é que funciona o SUS, como é que funciona o SUAS, como é que funciona a educação, para a gente não ter, em lugar de ajudarmos, nós criarmos recortes, sobreposições, conflitos, né? Nós temos que ter muita cautela, porque senão nós podemos criar mais problemas. Eu sei que não é o objetivo esse aqui de ninguém, mas eu chamo a atenção para esse aspecto, porque nós sabemos das especificidades de cada setor. Desculpem, era isso. Quero aproveitar também para desejar saúde a todos aqueles que estão nesse momento acometidos do Covid. Vi aí o vereador Ricardo colocando que está nesse jeito, o pai do deputado Samuel, mas temos inúmeros brasileiros morrendo nesse momento e quero aqui apresentar minha solidariedade e meu desejo de recuperação a todos. Um abraço. Muito obrigado, pastor. Eu também vou precisar sair. A Assembleia agradece o convite, o presidente pediu que representasse aqui a casa. Fico honrado em estar aqui participando desse debate de alto nível. Muito obrigado. Deputado Irã, eu quero registrar minha gratidão da presença e excelente colaboração de Vossa Excelência, e quero dizer que essa fala de Vossa Excelência foi uma preocupação nossa desde o início desse programa. É tanto que tivemos reuniões com o CRP, buscamos ouvir as autoridades competentes na área e ainda assim registramos que esse programa ele não está fechado, esse programa está aberto justamente para que a gente possa adequar a necessidade do caso concreto. Como Vossa Excelência bem falou, a ideia não é criar um problema, uma superposição, né, ou sobreposição, ou trazer mais prejuízo, não. A ideia é reconhecer a realidade, reconhecer a necessidade, ouvir as autoridades competentes no assunto, fazer esse diálogo entre os setores envolvidos e buscar criar um programa que possa, de verdade, na prática, atender a necessidade que hoje existe. Esse é o propósito. Então, muito obrigado pela excelente participação e colaboração de Vossa Excelência. Eu quero passar agora a palavra para o professor Manuel Pedro. Eu acho que essa fala do professor Irã ela é muito interessante, porque ela retrata algumas questões que são muito discutidas, né, nos âmbitos de interdisciplinaridade e de trabalho intersetorial, como no caso da educação, da psicologia e do serviço social. Eu queria dar um exemplo aqui também. Eu só para contribuir com essa problematização, mas que ao mesmo tempo também que colabora e contrapõe, né? Eu costumo dizer que eu sou fruto também de projetos sociais. Eu fui aluno do PET muitos anos, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Eu fui aluno do ProJovem, né? E depois eu entrei como professor do ProJovem, quando eu já tinha entrado na UFES. E eu também já trabalhei na Academia da Cidade, que é também ligada à saúde, né? Então, eu já trabalhei nesses setores aí de assistência social, trabalhei no CRAS de Socorro, como professor do ProJovem do PET, mas eu fui fruto desses programas. E aí, o bom desses programas é que, de certa forma, eles faziam essa relação. Envolvia a educação, então tinham pedagogos, profissionais de educação, tinha o pessoal da assistência social, era um programa da assistência social, né, do Ministério do Desenvolvimento, na época, social,
E também a gente tinha auxílio de psicólogos, então tinham sempre psicólogos, inclusive a esposa do Dr. Samuel, ela foi minha coordenadora no CRAS, né, enquanto eu trabalhei professor do Pró-Jovem lá em Socorro. Então, assim, só para a gente também ter essa questão de quando essas áreas elas trabalham juntas, e aí eu posso dizer que eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito, boa parte do meu desenvolvimento, e aí educacional, a gente tinha, né, ela teve essa relação da escola e de programas ligados à assistência social. Então, por isso que eu costumo reforçar muito essa importância da colaboração entre esses três segmentos. Porque eu acho que quando eles trabalham juntos, e aí eu vi vários dos meus colegas desenvolver muito, sabe, nesses programas. Então, de certa forma, eu sempre tive uma estrutura familiar, no sentido de família de base, muito boa, e aí eu via muitos problemas. Mas esses programas, eles me ajudaram muito a ampliar a visão, e aí depois, quando eu entrei na educação, a também sempre olhar por esse lado, né? Sempre ter uma visão um pouco mais ampliada. Só isso para contribuir, e obrigado novamente pelo convite. Professor Samuel, muito obrigado pela colaboração de Vossa Excelência. Eu quero partir para as considerações finais, e desde já eu quero registrar que em 2019, quando eu vi a promulgação da Lei Federal 13.935, eu vibrei, pois apesar de muito jovem, eu já era pastor e já reconhecia a necessidade desse acompanhamento do assistente social, do psicólogo, dessas duas figuras no ambiente escolar. Acompanhamos o período, vamos dizer, de vacatio legis, né, o período para a lei entrar em vigor, o ano de 2020, a lei entrou em vigor, só que aqui no nosso estado, no nosso município, infelizmente, nós ainda não temos essa figura no ambiente escolar. Comecei o meu mandato e fui verificando a necessidade cada vez mais, diante, inclusive, desse novo cenário de pandemia, da gente ter o cumprimento dessa lei federal, da gente ter a figura do assistente social, a figura do psicólogo, cumprindo o seu papel como psicólogo escolar, como assistente social escolar, para que eles pudessem colaborar na educação, na formação do indivíduo, de todos que compõem aquele ambiente. Diante disso, fui a fundo, ouvi autoridades, ouvi a Secretaria Municipal de Saúde para verificar qual era o planejamento para a execução dessa lei federal e verifiquei que, até o momento, nós temos planos, mas nada de concreto para que a lei federal seja executada. Isso falando do município de Aracaju. Diante disso, verificando esse cenário, eu comecei a pensar, comecei a estudar a possibilidade da gente criar um programa municipal de desenvolvimento de saúde mental, habilidades socioemocionais, para que a gente possa deixar claro para a sociedade, para que a gente possa apresentar ao poder público o quanto é urgente a gente ter a figura desses profissionais fazendo parte do ambiente escolar. E, diante disso, em conjunto com o CRP, em conjunto com autoridades no tema, nós começamos a criar o programa de desenvolvimento de saúde emocional, mental e habilidades socioemocionais a serem desenvolvidos no município de Aracaju. O propósito, como eu bem disse, é apresentar ao Executivo, é apresentar aos demais parlamentares, é apresentar ao povo de Aracaju o quanto é urgente a presença desses profissionais na rede básica de educação. Hoje, o cenário que nós estamos enfrentando de pandemia só faz ressaltar, só faz evidenciar o quanto é urgente. Nós não podemos mais deixar que essa lei federal fique de canto e ela não seja cumprida. Ela precisa ser cumprida e, como bem disse o professor Irã, esse programa não é uma regulamentação da lei federal. Cabe ao chefe do executivo ele cumprir a lei federal que já está em vigor. Esse programa é a criação de um instrumento, é a criação de uma forma para que a gente possa agregar esse contato entre o professor, entre o aluno, entre o assistente social, entre o psicólogo, essa equipe multidisciplinar que vai trabalhar internamente na escola, vai trabalhar no ambiente externo para que a gente possa ter um ambiente cada vez melhor escolar. Então, esse é o nosso propósito desse programa de saúde emocional. Eu quero agradecer o alto nível do nosso debate. Eu quero agradecer a colaboração de todos e todas presentes, as autoridades aqui. Quero registrar
que o programa está aberto. Professor Irã, se Vossa Excelência tiver alguma sugestão, nós estamos abertos para poder ouvir, acrescentar, mudar. O nosso foco aqui é o povo de Aracaju, o nosso foco aqui é a gente cada vez mais trabalhar para uma melhor educação no nosso município e que isso possa se ampliar para o nosso estado. Então, eu quero agradecer a presença de todos e todas, quero agradecer a todos que nos acompanham agora pelas redes sociais, Instagram, YouTube, TV Câmara, aos presentes aqui nessa audiência pública. E, por fim, eu quero declarar encerrada a nossa audiência e quero desejar que Deus abençoe a todos e a todas com saúde e vamos trabalhar para que a lei federal seja cumprida e para que o nosso programa ele possa entrar em vigor. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas.